Bom dia aos telespectadores da TV Itapuá. Temos aqui o Dom Irineu Scherrer, o nosso bispo de Joinville. É gratificante, eu sempre digo para todos, quando eu abro qualquer entrevista, quando eu falo qualquer coisa, que nós estamos aqui inicialmente a agradecer a presença de Deus. E eu sempre falo no meu avatar, no meu guru, no meu Senhor Jesus. São essas pessoas que muito me dão força, que sempre que a gente precisa, com toda certeza nos abrem a porta. E nesse momento auspicioso, é com essa honra que Itapuá está tendo, que eu sempre digo, para mim, é a maior alegria que eu estou tendo nos últimos anos, com a presença aqui de Dom Irineu nessa nossa cidade. Acredito eu que é a primeira vez que nós temos recebido tão maravilhosa presença. Minha saudação aos telespectadores. Então, já foi dito meu nome, Dom Irineu Roque Scherrer. Sou de origem alemã, mas sou bem brasileiro. Nasci no Rio Grande do Sul, me criei no Paraná. Depois fiquei sacerdote, depois de 23 anos de padre. Fui nomeado bispo da Diocese de Garanhuns. Lá trabalhei 9 anos e agora já está quase fazendo 6 anos em que estou na Diocese de Joinville. Estou muito feliz e nesses dias, então, estou fazendo a visita pastoral à paróquia de Itapuá. E, pelo que estou vendo, é a primeira visita de um bispo fazendo visita pastoral. Tanto é que também a paróquia é bastante jovem. Então, é um motivo de muita alegria. E o senhor diz aqui que gostava de futebol na sua juventude e, naturalmente, deve ser torcedor de algum time. O senhor poderia nos contar um pouquinho dessa passagem, assim, como é que foi essa história de era zagueiro, o que o senhor gostava de... Qual era a sua posição? Pois é, até estão querendo me convocar para jogar no JEC, né? Vai depender do jogo dos padres e do JEC no dia 23 de junho. Vamos ter um jogo beneficente. Mas a minha história futebolística realmente nasceu lá em casa, né? Eu lembro que o pai comprou aqueles radiões, né? Aquela rádio grande, mas nós não entendíamos nada de futebol. Mas foi graças a esse meio de comunicação que entrou em casa, nós começamos a escutar, naquela noite, o jogo entre Palmeiras e Santos, né? Ninguém queria ser do Palmeiras, porque todos queriam ser do Pelé. E a partir daquele momento, lá em casa, éramos mesmo meninos, nós começamos a torcer para o Santos, né? Só que mais tarde veio uma ordem lá em casa que, além do Santos, cada um procura um outro time. Senão não tinha graça só torcer para um time que só ganhava naquela época, que era o Santos, né? E eu fui fazer minhas pesquisas, né? Então cheguei à conclusão. Mas em termos de eu, como esportista, realmente começou lá em casa. Nós tínhamos um potreiro bastante grande, e esse potreiro, nós, meninos de casa, sempre arrumávamos direitinho para receber nos finais de semana a gurizada da vila, né? Onde nós morávamos, no interior de Toledo. A gurizada vinha lá e jogávamos futebol seriamente, né? E foi assim também, pelo gosto do futebol, que eu entrei no seminário, sabendo que no seminário tinha futebol, né? Jogador de futebol. Eu comecei a jogar futebol, mas era muito ruim, né? O pai nunca queria que a gente jogasse, porque ele tinha até medo que a gente se quebrasse, aquela coisa. Mas no seminário, então, o que tem lá no seminário em geral, sobretudo nas épocas, éramos seminaristas assim, em torno de 100, 150 alunos do seminário. A grande façanha era a gente conseguir ser titular do time, né? Então, eu passei no seminário menor, no ginásio, lutando na reserva para poder chegar. No 4º ano do ginásio, então, eu alcancei a titularidade. E sempre joguei de lateral esquerdo, né? Mesmo sendo destro. E o problema é que tinha 2 destros e não tinha um esquerdo. Então, eu optei pelo, assim, a jogar mesmo, me submetendo, e treinei muito mesmo o chute com o pé esquerdo e tudo mais. E por esse fato, eu era bastante magro e jogava como ala, o que hoje é o ala. Aquele jeito, não como o zagueiro daqueles tempos, que ficava mais parado lá atrás para segurar. Eu adiantava bastante, corria muito para frente e para trás e fazia muitos gols, porque eu era destro. Eles achavam que eu chutaria de esquerda e chutava de direita e surpreendia o pessoal e o goleiro. Muitas vezes eu fiz gol assim.
E depois, durante todo o meu segundo grau, a filosofia, que era de 3 anos, e teologia de 4 anos, eu sempre fui titular até o fim, né? Então foi assim uma grande façanha. Eu era tido um bom zagueiro, digamos assim. Inclusive chegou o momento que eu comecei a titubear, porque o Atlético, o Coritiba, eles vinham do seminário para assim, peneirar seminaristas que jogavam bem futebol. Alguns saíram do seminário em vista do futebol, né? E depois, como padre, eu fui trabalhar logo no seminário. E no seminário eu era não só jogador, mas era treinador do time. E era seminário menor no começo, e vinha aqueles meninos assim do interior, da roça, da cidade, e eu tinha o compromisso de colocar eles assim no ritmo do futebol. Jogávamos todo domingo contra algum time de fora que vinha no seminário, e em média nós perdíamos no máximo 1 ou 2 vezes por ano, né? Sobretudo no começo do ano, quando eles ainda não eram tão bem treinados. Mas chegava no fim do ano, era infalível. Nunca perdíamos. Saíam assim excelentes jogadores de futebol. Não só também em vista do futebol como tal, mas porque o padre ele deve ser uma pessoa, vamos dizer assim, com saúde. Não só física, como intelectual. E o físico ajuda muito o intelectual, né? E depois o futebol é uma coisa assim, saudável, né? Eu diria, pessoas que torcessem para o futebol, que acompanhassem também a torcida do futebol, são pessoas mais felizes, eu acho, do que, às vezes, essas novelas e esses conteúdos que você vê de violência, de filmes na TV. É muito mais negativo. Eu vejo o esporte, em geral, algo muito sadio. E sempre prezei o esporte em todos os níveis, porque como eu tinha um bom tamanho também, depois eu era também do time titular de vôlei do seminário, né? E nós disputávamos em Curitiba, faculdades lá, nós disputíamos campeonatos também, eu participava. Depois fui estudar em Roma, e em Roma era intercolégios, nós disputíamos o campeonato já naquelas épocas. Eu estudei de 86 a 89 em Roma, e durante esse período, nós sempre, cada ano, disputávamos os campeonatos. E depois parou. Mas, no ano passado, inclusive, o secretário de Estado do Papa pediu que os colégios voltassem a fazer os campeonatos. E eles fizeram, né? Eu soube que, recentemente, o Pio Brasileiro, o colégio caiu fora. E perderam para os americanos. Claro, entende-se, porque os americanos têm seminaristas estudando. No Pio Brasileiro só tem padres, então eles ainda estão mais ágeis, são mais jovens, né? E assim, como torcer? Então no seminário, né, todo mundo torcia para algum time, tinha alguns que não gostavam, mas todo mundo. Então eu fui escolher o meu time, mas tive que ter uns parâmetros. Primeiro, eu pensei, eu sou gaúcho, vou escolher um time gaúcho, né? Aí estudei. Achei assim o vermelho do Colorado, né, comunista. Era a época da intentona comunista, aquelas épocas, né? O vermelho não me agradou, né? Aí eu olhei o Grêmio, os seus títulos também era muito parecido com os do Internacional, né? Mas a cor do Grêmio, o azul do céu, do mar, assim, o manto de Nossa Senhora, aquilo me atraiu, sabe? E naquele ano o Grêmio ficou heptacampeão. Aí foi assim que eu escolhi o Grêmio como segunda opção. E depois foi, sabe, naquele tempo, ao lado do Santos, quem era o time bom do Brasil? Quem era? Flamengo. Não, Botafogo. O Botafogo, lembra do Milton Santos, Jairzinho e companhia? Era o segundo melhor time, assim, histórico. Aí então, eu torci para o Botafogo como uma lógica, digamos assim. E aí foi Minas, o Cruzeiro, lá em Recife, o Santa Cruz. Fui escolhendo, assim. Em Santa Catarina não se conhecia. Do Paraná eu escolhi o Coritiba, né? E assim, então... Ainda não existiu o Paraná. Pois é. Eu vejo ainda hoje, o pessoal talvez torça para o Atlético, Coritiba, o Paraná, mas sempre tem um time de São Paulo, do Rio, como aqui em Santa Catarina, né? Todos podem até torcer para o Jack, mas eles têm um time que é outra opção. Normalmente aqui em Santa Catarina é a opção carioca,
pelo que vejo, né? Então, é mais ou menos essa a minha história. Dom Irineu, o que a gente vê, essa vocação sacerdotal sua e da família, isso já vem de longa data, né? Porque tem vários, inclusive nós tivemos a grande satisfação de um de seus primos, o Dom Odilo, ser cotado para Papa. Eu me lembro bem, quando eu era garoto, esse nome que eu tenho hoje, Eustáquio, que meu pai gostaria que tivesse um filho padre, até em homenagem ao padre Eustáquio, lá de Belo Horizonte. Eu perguntaria ao senhor, essa vocação, porque hoje nós estamos vendo que está um problema, uma defasagem muito grande. Felizmente nós temos o padre Joey aqui jovem, tivemos aqui o padre Sérgio. O senhor podia falar alguma coisinha, como é que vem essa vocação da família Scherrer, essa vocação sacerdotal? Justamente, eu devo dizer que minha vocação nasceu no seio da família. Em casa, por exemplo, vinham muitos padres, vinham muitos religiosos, e sempre eram parentes nossos, né? Tinha Dom Vicente Scherrer, que era cardeal de Porto Alegre, nosso parente, mas a proximidade maior que eu tinha era de um irmão lasalista, né? Em Toledo, lá na cidade, tinha um colégio e vinha um dos meus primos lá em casa, né? Pegar mantimentos para o colégio, e eu me sentia atraído por aquele irmão. Ele era muito solto, contava histórias, piadas, muito simpático. E eu, meu irmão, nós queríamos então entrar nos laçalistas. Mas numa das missas, voltando para casa, éramos coroinhas, o irmão mais velho disse: por que vocês não entram no seminário e fiquem padres de uma vez? Porque um irmão, ele não pode rezar missa, não pode confessar. E vocês escutaram o padre falar que falta padres, né? E eu, lá dentro, eu fiquei com raiva do meu irmão mais velho. Ele também era coroinha. Mas eu pensei, você tem razão, mesmo que eu não goste. E eu fui falar com o meu irmão menor, né? Hoje ele é padre também, padre Inácio, pároco da Catedral de Toledo. E eu disse: escuta, o irmão mais velho, Laurinos, pegou no pé. Que tal? O que se pensou disso? O que me sugere? Ele disse: olha, vamos ficar padre então. Ele disse: vamos ficar padre. Ele disse: vamos então. Aí fomos falar com a mãe, né? E a mãe, assim, logo falou: mas não é tão fácil, porque é tudo muito caro, porque a família tem que pagar e nós não temos condições, né? Mas eu vou falar com o pai. E ela falou com o pai. E eu sei que depois, uma noite dessas, tomando chimarrão lá em casa, o pai disse: olha, de hoje em diante, se algum filho quiser ir no colégio para estudar, está liberado. E eu, Inácio, na hora, falava assim: eu quero ir para o seminário, né? Eu acho que tínhamos uns 8, 9 anos, por aí, naquela época. E depois eu fui entrar com 13 anos no seminário. 13 anos no seminário. E, claro, sem dúvida, o meu amparo maior sempre foi a família, né? O contexto da família, né? E quem também me inspirou, por exemplo, a entrar no seminário diocesano e não de religioso, foi também justamente o senhor falou em Dom Odilo. Ele entrou um ano antes da gente no seminário em Toledo, que era o seminário do bispo, seminário diocesano. Então, foi ele que puxou à frente, eu fui atrás, depois meu irmão foi também atrás, e nos tornamos, assim, padres diocesanos, né, não religiosos. E depois, então, a gente serviu a igreja todo esse tempo, mas com muita alegria, e nos momentos de dificuldades, eu vou dizer assim, por exemplo, o pai faleceu muito cedo, com 51 anos de idade, apenas de câncer. Imagina a mãe sozinha, com 10 filhos, uma escadinha. Nós estávamos em 3 no seminário. E, na época, a família pagava tudo, mensalmente. A família praticamente trabalhou para o nosso sustento no seminário. Então, eu tive uma gratidão imensa, e tenho uma gratidão imensa sempre quando eu penso nisso, como eles trabalhavam, como eles se sacrificavam, né, para nos manter, assim, muitas vezes silenciosamente, sem reclamar. Às vezes eu escutava assim, as minhas irmãs, quando chegaram naquela fase de namorar, ir em baile, querer um vestido novo, né, para ir no baile. Então a mãe falava: mas nós não podemos dar um vestido novo, porque nós temos que pagar o seminário. Aquilo me doía quando eu escutava isso, sabe, da mãe, né?
Mas a mãe sempre foi muito serena e tranquila. Ela vai fazer, neste ano, em outubro, ela vai fazer 90 anos, né? E seu pai era para nós assim aquela pessoa forte que diariamente dobrava o joelho diante do crucifixo e da imagem de Nossa Senhora para rezarmos, né? Ele que puxava, ele que atraía os filhos. Depois a mãe ficou no lugar dele e nós realmente fomos aprendendo na vida, digamos assim, a colocar sempre Deus em primeiro lugar, né? Isso a família nos ajudou muito assim a buscar, e até hoje eu digo assim, aquela coisa de berço, digamos assim, está estampada e não dá para tirar isso, né? O essencial a gente aprendeu ali, né? E procura também fazer jus à própria família, né? Por tudo que eles deram a gente, pelos testemunhos, eu vou dizer assim, mais uma vez, de tantos padres. Nós tínhamos só da família Scherer 17 religiosas e 9 padres numa ocasião. Fizemos uma vez um encontro só da família Scherer, sem contar os 3 outros ramos, né, dos avós, né? Isso para nossa alegria. Então aí não tinha jeito, eu fiquei padre também, atraído por eles. Eu tenho comigo aqui um pensamento. O senhor acabou de falar há pouco sobre o esporte, a jovialidade. Qual é o meu pensamento? Eu sempre vejo os nossos jovens aqui, às vezes, estampando na camisa figura de Che Guevara, que eu considero um assassino, e cultuando aquela imagem. Nós temos o nosso Mestre Jesus, que é sabido, a doutrina dele era o arrependimento e o perdão, era o amor ao próximo. Tanto que não era isso, o Messias que queriam na época era um capa-espada. E ver esse homem maravilhoso. Eu pergunto, senhor, o que a igreja, no caso, podia fazer para nós divulgarmos mais essa figura do Mestre Jesus, para ver se a gente conseguir. Eu acho que isso daí seria uma maneira de nós atrairmos mais o jovem, ele saber ter um líder. Esses dias mesmo eu estava num seminário do Rotary e perguntaram, bom, me cite um líder aqui, falando, alguns citou esse, aquele, eu digo Gandhi. Eu falei, Jesus, para mim é meu líder, não tem outro. Então, eu perguntaria, que a gente só o vê na cruz, nós sabemos que era um homem, quem leu alguma coisa, acredita, se não na Bíblia, mas de outros historiadores, que ele era uma pessoa jovial, um homem forte, quase com a sua estatura um pouco mais. Como é que nós poderíamos fazer para explorar melhor? Ou se não é o caso da doutrina, que a gente não lê nada, quando tem as encíclicas, essas coisas, falando sobre isso, esse ano é da juventude. Como é que poderia fazer para se divulgar mais essa figura jovial do mestre? O jovem gosta muito da figura do herói, né, do ídolo, né? E, sobretudo, até aquela fase da adolescência que entra na juventude. O jovem precisa de parâmetros, né? Precisa ter pessoas que o inspirem, né? Por exemplo, um padre, normalmente, ele teve um outro padre em quem ele se inspirou. Foi o seu, vamos dizer, ídolo, entre aspas, né? Foi a sua figura de inspiração. E o senhor falou justamente a figura número 1 nossa deve ser Jesus Cristo, né? Que passou aqui na face da terra, que viveu aqui, que pregou, deixou sua mensagem e viveu, não é que só falou, viveu tudo que ele ensinava. Tanto é que o povo dizia, nossa, não tem jeito, a gente quer falar mal dele, mas ele fala com autoridade. Em outras palavras, o que ele falava, ele vivia, né? Então, é claro, Jesus Cristo é o modelo de um herói, né? Que deu a sua vida espontaneamente. Ele podia ter fugido da morte quantas vezes, mas ele diz, não, eu estou aqui para fazer a vontade, não minha, mas do Pai. Mas do Pai. E o Pai quis que ele vivesse tudo isso para ser o sinal para a humanidade de todos os tempos, de ontem, de hoje, de sempre, no caso, né? Mas o senhor falou em Che Guevara. Poderíamos apontar outros ali, o Neymar, né? Os ídolos das novelas e assim por diante. Eu sei que a juventude, então, depois imita. Arruma o cabelo daquele jeito, usa a roupa daquele jeito, fala daquele jeito, usa os chavões daquele jeito e assim por diante. Mas eu falo, em nome da igreja,
né? Uma das coisas que me ajudou muito na minha adolescência e juventude foi conhecer de fato ídolos, ou seja, a figura dos santos. Quem depois de Jesus, né, foram os maiores campeões em santidade? Vamos falar dos jovens, todas as figuras, todos os santos. E às vezes eu vejo atualmente na igreja. Eu ontem, por exemplo, falava assim que nós estamos pensando num livro, num catecismo para os jovens. Mas uma das coisas que nós queremos enfatizar para a vida deles é o conhecimento dessas figuras de santidade, figuras dignas de imitação. Por exemplo, um Dom Bosco, né? Ou um São Francisco, um jovem como São Francisco, meu Deus, ele atraiu multidões e continua até hoje, e vai ser até o fim dos tempos. Todos os fundadores, os grandes fundadores de movimentos, para não dizer congregações, às vezes o povo não entende, mas são movimentos dentro da igreja e que arrastaram multidões e que continuam arrastando, né? Então, é por aí o caminho que eu vejo que nós devemos falar mais dos santos. Mas não de modo assim, como numa época se falava dos santos já como gente que descia do céu, meio assim, pessoas estranhas, meio esquisitas, né? Olha, os santos eram as pessoas mais simpáticas, as pessoas mais agradáveis das suas épocas. Olhemos, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá. Uma figura humana, aquele jeito, aquela coisa, né, assim, humanamente, sem nenhuma atração. Aquela mulher idosa lá e sujando as mãos, indo abraçar pobre mais sujo que tivesse na rua, e doente que fosse, ela abraçava todo mundo. Mas que liderança, né? Que juventude na alma dessa mulher, né? Que testemunho ela deixou. Assim podemos pegar o Papa João Paulo II, uma juventude de alma, né? Digno de ter muitos seguidores, né? E por aí, tantos e tantos santos na história da igreja, olha, que tem muito a nos dar e nós aproveitamos muito pouco, digamos, desses heróis, que são exatamente os modelos de santidade para nós, os que nos precederam. E, para dizer agora, nós estamos com o processo de beatificação de um padre na diocese, né? Padre Alísio Boing. Esse passou toda a sua vida, né? Como agente, né? Foi um menino na família, depois entrou no seminário fez toda a trajetória, nada de extraordinário, de milagres. Depois, como padre, ele trabalhou nessa nossa região aqui, né? Nos arredores de Jaraguá, Pomerode, Brusque, não muito longe da gente, muito próximo. Só ele trabalhou um período em Varginha, em Minas, o resto tudo aqui perto. Mas nós queremos apresentá-lo, né, para todo mundo da diocese agora, né, nesse processo que tem todos os seus trâmites, o seu tempo, que não se sabe quando, até quando termina esse processo, mas queremos apresentá-lo como uma figura digna de imitação, né, porque ele teve virtudes, e virtudes heróicas, né? Então, por aí o caminho que eu vejo assim de Jesus Cristo como a figura de um herói, né, que deu a sua vida por nós, e ali é certeza, né? Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado, né? E normalmente esses revolucionários que são muitas vezes os ídolos desse povo aí, não leva a nada, leva essa juventude vazia, sem graça, sem graça. Você olha para esses jovens, muitas vezes drogados. Eu olhava muito, andei muito pela Europa, né, nos meus tempos que eu vivi na Europa, mas em Londres, por exemplo, eu via aqueles jovens nas praças. Na Holanda, gente, onde a droga é livre, olhava para aquilo era caco de gente para mim, eu olhava assim, dava uma pena. Jovens até bonitos no rosto, mas acabados, deitados no lado dos cachorros, né? E tinha o cachorro como sua companhia única, muitas vezes, numa solidão tremenda, fumando droga para cá e para lá, e sem sentido de vida, né? Jovens fumando, que tinham tudo,
E aos poucos, eu às vezes no fundo me dava até uma certa revolta, porque eram jovens, né, que tinham tudo. Eles tinham dinheiro em abundância, tinham seu carro, tudo o que quisesse, porque os pais eram bem de vida, em geral, né? Só que agora veio essa recessão, eles vão ter que começar a trabalhar, a ter que começar a fazer algo que se fez antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde o pessoal trabalhava em família, todos juntos, pegava junto. Mas depois da Segunda Guerra, os países europeus, por exemplo, a Itália foi super favorecida, né, pelo governo americano, e plano Marshall, e aí então o pessoal não soube de onde que veio o dinheiro, né? Não fazia mais nada, vivia aquela vida de gente acabada. E se vê nos nossos meios também, nas nossas cidades, se encontra desses jovens super vazios, sem sentido, estragando placas, pichando casas, muitas vezes pintadas apenas, bonitas, vão lá, picham tudo, estraga tudo, e a violência que gera a morte, a preocupação, as mães chorando todos os dias, sempre mais mães, e coisa assim que acontece, por exemplo, eu falando com um policial ainda esses dias, ele disse que pegou uma quadrilha e no meio tinha 2 menores. E ele disse, por incrível que pareça, os pais nem imaginavam de longe que os filhos pudessem estar no meio de sair, né? E tudo isso é o que acontece por causa dessa desgraça, não ter uma referência essencial. Esse tema é palpitante, se nós formos continuar nele, nós iríamos adentrar, porque realmente teríamos uma série de outras coisas, de considerações a fazer. Ontem mesmo o Congresso, já uma lei antidroga já aumentou um pouco mais a pena para o traficante, não o consumidor, né? Mas isso é uma coisa, como o caso da maioridade penal, isso tudo, senão nós íamos adentrar aqui o dia inteiro e ia tirar o tempo do senhor, mas seria muito importante nós ouvirmos de uma pessoa como o senhor essas considerações. Então nós temos aqui algumas perguntinhas, Dom Irineu, para fazer. Uma delas seria, qual o motivo da sua visita, em que consiste essa ação pastoral e de quanto em quanto tempo se realiza? O Papa, quando ele faz as suas visitas pelo mundo, ele vem assim em direção dos bispos, da igreja em geral, para confirmar os irmãos na fé, né? O bispo faz essa visita, claro, está no direito canônico, que deveria ser de 5 em 5 anos. Nem sempre é possível, mas eu gosto muito de fazer essas visitas, de encontro ao povo, de encontro aos padres, às lideranças em geral, digamos assim, para ver, para sentir, para ouvir as necessidades e os progressos que a paróquia está fazendo, né? Se tem alguma coisa para corrigir, a gente procura ver juntos. Se tem alguma necessidade, a gente procura ajudar, se colocar à disposição. Como uma visita qualquer, e de uma visita nascem tantas ideias em geral, através do diálogo, mais ou menos assim, uma coisa muito simples. Então, porém, eu vejo em cada visita pastoral que eu faço, por mais curta ou mais longa que seja, existe uma graça de Deus. E qual os frutos esperados após a sua visita pastoral aqui nessa nossa paróquia, quando agora nós acabamos de ver, nós temos 14, e é só um padre de oi. Cada vez aqui em Itapuá só tem um. Então, é a pergunta que eu faço, se seria necessidade de mais um padre, ou se um padre só dá conta de tudo isso aí? Bem, por enquanto tem um padre e um seminarista, né? Inclusive um seminarista que já é bem crescidinho, né? Já é bastante adulto, bastante experiência de vida. Ele veio fazer seu ano de estágio pastoral aqui nessa paróquia e, graças a Deus, está indo bem, né? Não sei o que vai acontecer depois que terminar o seu ano, não temos ainda a perspectiva correta, mas isso Deus vai dizer com o tempo. Agora, com relação aos frutos, né? É difícil você dizer quais são os frutos, né, de uma visita pastoral. Mas eu penso assim que muita coisa, muitas ideias já foram despontadas, digamos assim, nesse nosso encontro aqui, né? Com o Padre Joy, com o José Carlos, com outras pessoas, né? Por onde andamos, surgiram várias ideias. Uma das coisas a cidade de Itapuá está assim num dinamismo, digamos, de crescimento que ninguém freia mais.
gente que vem de todos os lados, imigração, né, sobretudo imigração, e Itapoá terá que dar respostas no futuro. Eu disse antes, né, eu gostaria que nós não fôssemos julgados como pessoas que que não tivessem feito o que deveriam ter feito nessa época, né? Uma das coisas, por exemplo, que nasceu, a perspectiva de trabalhar mais uma paróquia, né? Porque nós temos 32 quilômetros de praia e está cheio de casas e vão chegar muitos condomínios ainda e vai vir muito mais gente, né? O porto vai crescendo, outras indústrias virão. Isso vai dizer mais imigração, mais gente. E nós, como igreja, então, estamos vendo que precisamos ser rápidos, né? Inclusive, uma ideia assim que também tem nascido das nossas conversas de ontem, é de procurarmos construir um centro de formação daqui da paróquia, né? Porque o que podemos deixar de melhor para o futuro, né? Melhor é a formação de lideranças. Podemos pensar em construir igrejas, capelas, isso tudo é muito importante. E agora é um momento assim de a gente ver estrategicamente onde precisa colocar mais igrejas, mais comunidades, mais capelas, etc., mais paróquias, como estamos já planejando, mas o mais importante é formar pessoas para Deus, né, que possam ser líderes, né, no futuro e que, quando a cidade estiver bem mais desenvolvida, eles vão dizer, foi naquela época que foi colocada a ideia, depois foi colocada a pedra fundamental, foi colocado o terreno e a construção de um centro de formação dos jovens, em primeiro lugar, e de todas as lideranças pastorais da paróquia. Eu entendo que isso deva ser uma preocupação muito grande, porque nós já temos a estatística no Brasil, em 2040, a nossa força de trabalho vai estar com mais de 40 anos. E essa vocação sacerdotal, realmente, quanto mais cedo ela se iniciar, melhor. É só para fazer aqui um acréscimo ao senhor, nós somos rotarianos, nós temos aqui o Rotaract. O Rotaract é um clube também junto ao Rotary, eu acredito que o senhor conheça bem, que também nós temos jovens. E o que nós sentimos são poucos jovens até que se interessam em participar. Quem sabe, de futuro, com o Padre Joey, a gente não possa fazer uma parceria, Dom Irineu, junto ao Rotary também, para a gente incentivar mais esses jovens também entrarem no Rotaract, não é verdade? Fazerem parte disso, a gente nessa parceria e dali para frente, por quê? Ele está ali entre jovens. E o que eu sinto, nós hoje, fica uma dificuldade muito grande para nós até atrairmos o jovem para o nosso Rotaract, né? Então, eu perguntaria ao senhor, quais as atuais ações e eventos que a Diocese está promovendo neste ano? Nós temos grandes projetos, assim, muitos, de fato, né? Alguns a gente nem fala porque como que se apagam diante dos maiores. Primeiro, gosto muito disso, de fato, do que eu faço como bispo. Eu gosto muito, né, porque junta construções, junta essa parte de obras, junta o social, junta pastoral, junta movimentos, enfim, o povo de Deus em geral. A coisa mais gostosa que tem é trabalhar com o nosso povo, que, aliás, é um povo muito dócil, muito bom, mesmo estando aqui com o povo de Itapoá. Assim, o que levo é realmente a alma, né? A alma do povo daqui, que é uma alma assim, muito agradável, um povo simples, mas um povo que gosta de aprender as coisas de Deus, de se desenvolver e que ama a Deus realmente. Os grandes projetos da Diocese. Bem, nós, Ano da Juventude, então, trabalhar muito com os jovens, muito com os jovens. Continuar trabalhando com os grupos bíblicos de reflexão, né, que eles não esmoreçam jamais, e que aumentem os grupos, como aqui aumenta a população, devem aumentar os grupos. Até o final do ano é evidente que deve aumentar. Depois, temos também o projeto da construção de um novo seminário. Eu vejo assim, com muito entusiasmo e esperança, o futuro da igreja em termos de vocações. Porque vocações não falta. Não falta. O problema é nós,
Nós, padres e bispos, não podemos ter desânimo com relação a esse trabalho, porque sabemos que o futuro da igreja está ali, né? Formar padres e padres bons, e não só para a diocese. A nossa diocese, como aqui nós falamos de Itapoá como exemplo de crescimento, mas assim é Joinville, assim é Jaraguá, São Bento, e Rio Negrinho, e assim por diante. Precisamos aumentar o número de padres e a qualidade dos padres na diocese. Nós precisamos de muitos padres para estar próximos do povo. E nesse ano vamos criar 3 paróquias, né? Para o ano que vem vamos também, já com perspectiva, já abrimos a perspectiva, já temos umas 5 perspectivas de novas paróquias para o ano que vem, né? É uma meta também. Depois pensamos também melhorar digamos assim, a construção da cúria. Nós temos uma cúria que já é muito boa, mas... A diocese ela engloba, só para a gente saber aqui, quais municípios? Sim, são 16 municípios. Vai de Joinville até Mafra, Itaiópolis. Lá é, digamos, a divisa com a diocese de Caçador. Depois vai daqui de Garuva, Itapoá, vai até Pissarras. Pissarras já é da diocese de Blumenau. Então essa é a área de 16 municípios, né, que nós atendemos, né? E claro que todas as paróquias têm as suas exigências próprias, a gente procura estar próximo também dos padres, das suas necessidades. Sempre tem os pedidos de ajuda também, como aqui, a gente veio para cá, né, para ouvir, para sugerir, etc., levar as coisas para frente. Assim, muitos padres me procuram para dialogar sobre as perspectivas de sua paróquia. Então, sempre tem também muitas atividades. Nós, então, além disso, estamos pensando ainda na construção de um prédio para melhoria, digamos também, vamos usar a palavra, para a nossa qualificação pastoral a nível de diocese, né? Não é que nós já estamos bem, né, de cúria, de mitra diocesana, mas a gente tem um sonho de ter um canal de televisão na diocese. Não tem em nenhuma diocese de Santa Catarina, tem. Eu penso que teremos condições de ter uma rádio que abrange toda a diocese. É um sonho. Depois, todo o prédio, a parte administrativa, digamos, da diocese, para dar chance ao prédio atual ter mais salas, né? Só para o senhor ter uma ideia, no ano retrasado, nós tivemos 3.000 alunos fazendo o nosso curso de teologia, que é sempre feito nas segundas-feiras, né? E nós não tivemos salas, tivemos que ir nos bairros, procurar onde tivesse lugar para podermos administrar essas aulas, que o povo gosta de estudar, de se aprofundar, volto a dizer, no seu conhecimento das coisas de Deus. Então, são mais ou menos esses os projetos, digamos assim, e a gente tem muita fantasia, né? Muita fantasia de coisas novas, sem nunca parar na mesmice. A igreja, eu acho que ela tem que ir para frente, e a gente vê que tem uma série de padres aí hoje, jovens, né? Tem aqui o padre Joe, nós tivemos aqui o padre Sérgio, temos aí o Reginaldo Manzotti, até nós transmitimos aqui direto o programa dele, e ele fala: o evangelizar é preciso, não é verdade? Então, quais o desafio e avanço nesse processo de evangelizador da igreja com a presença do novo Papa no Brasil, no mundo também? Pois é, apesar de ser argentino, né? Porém, já caiu nas graças também do povo brasileiro, né? Uma bela figura que eu, quando era entrevistado sobre os candidatos ao papado, entre os quais, né, meu primo, eu sempre dizia: não se preocupem, Deus já preparou o seu candidato desde antes dele ser concebido, né? Como diz o profeta Jeremias, ele já foi preparado, ele vai cair direitinho, vai ser bom para nós e ser aquela resposta que o mundo precisa, né, hoje, nos dias atuais. E se a gente vê assim, não pode dizer, esse Papa foi maior do que esse. Cada um vem no seu tempo. Nós tivemos muitos e grandes papas, eu diria assim, desde o Papa Pio IX, né, que é lá do século XIX, que quase atravessou todo o século XIX,
foi o Papa que mais tempo administrou a Igreja, Pio IX, que hoje inclusive é beato, depois veio Leão XIII, Pio X, Bento XV, Pio XI, Papa João XXIII, depois Papa Paulo VI, Pio XII ainda, depois Paulo VI, o Papa João Paulo I, o Papa João Paulo II, Bento e atualmente o Francisco, né? E depois foi muito sugestiva a escolha do nome, que diz tudo, né? Ou seja, nós temos que ser uma igreja simples, ser um povo simples, porque nos sentirmos estranhos um ao outro. Aí entra tanta mensagem, né? Por exemplo, como tratar o colega que é de outra religião, que tem outros pensamentos, que é de outra cor, que é outra raça, de outro país, né? Tudo, quer dizer, se dissolve na caridade, né? No jeito simples de ser, né? O que o Papa está assim, reivindicando ao mundo é que sejamos mais evangélicos, né? Coloquemos mais Deus em primeiro lugar, e para isso não precisa complicar, né? Não existe coisa mais gostosa ver pessoas simples. Olhamos para uma criança, meu Deus do céu, né? Aí, todas as crianças encantam, todas as crianças são simpáticas, né? São belas, né? Independente da sua raça, da sua cor, né? Porque aquilo vem de Deus, vem do coração, da pureza de Deus, do brilho de Deus à humanidade, né? Então é isso que precisa. Tanto é que Jesus disse: quem quiser ir para o céu, torne-se como uma criança. E quem não se tornar como uma criança não vai ter lugar no reino dos céus. Então acho que é por aí que é a mensagem que o mundo, digamos assim, deve entender com a presença do Papa hoje na igreja. O que se vê pelas estatísticas, às vezes, eu acompanho, é que, em relação à religião católica e outras, às vezes a gente vê determinadas estatísticas. Tal está crescendo, está diminuindo. Em termos percentuais, mas a gente tem que ver também, a Igreja Católica está evoluindo bastante, como as outras, é lógico. E o que eu sinto é o seguinte, em números absolutos, a Igreja Católica ela está crescendo bem. Muita gente diz, porque vamos tornar o Estado laico. E a gente vê alguns políticos, talvez na ânsia de se promover, a ideia deles é o quê? Vamos pegar a igreja, vamos pegar os padres, depois alguns episódios esporádicos, alguns fatos pontuais que aconteceram, generalizar tudo. Bem como aquela coisa, que o Vaticano derreta o ouro. Essas são coisas tão absurdas assim, a gente nem vai comentar, porque seria outra polêmica, né? E que não valeria mais, que a gente vê que são pessoas assim desprovidas um pouco de espírito. Querer fazer determinadas coisas que não tem muito sentido. O que eu, pelo menos, eu tenho um crucifixo na minha casa, eu não estou indo contra nada. Numa repartição pública também, aí vem aquela besteira de proibir, mas é para outra situação, outra discussão, né? E, em função disso, eu perguntaria ao senhor, o que a Diocese espera da Igreja Católica aqui em Itapuá? A gente espera que a igreja seja viva, né? Uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja agradável, né? Porque a coisa, eu diria assim, que um bispo pode encontrar também é adversidade contra a estrutura da igreja, contra o próprio bispo, fazer levantes, cara feia, coisas desse tipo pode haver na igreja, né? Nós assistimos muitas vezes tipo de manifestações azedas, né? Que não leva a nada. E o que eu espero, então, é justamente uma igreja viva, vibrante, alegre, né? Uma igreja que caminha, né? O padre vai na frente, o povo vai atrás, né? O povo tem iniciativas, não é um povo que só depende do padre, né? Mas que inventam lá na comunidade e tal uma novena, um tríduo, né? Que façam procissões, que isso, que aquilo, né? Que vejam sempre tudo isso em comunhão, né? Assim com o CPP, que é o órgão, digamos assim, administrativo da pastoral de uma paróquia, né? Onde as lideranças se encontram e programam, e onde todos abraçam juntos uma mesma causa. O que o senhor falou na palavra evangelize, né? Que todos sejam evangelizadores.
E uma das coisas que falei ontem também, mas tenho falado em outros lugares e muito, né? É que até nós fazemos belas liturgias, né, hoje em dia. Os cânticos são animados, todo mundo canta junto, as leituras, o pessoal capricha, né, o acolhimento da igreja, quem entra e sai se sente bem, né, as homilias que os padres procuram fazer, capricho e tudo mais. Nós temos belas liturgias, mas o que falta é o dever de casa. O dever de casa, viver o cristianismo, né? Que levar essa mensagem de Jesus nos mais diversos ambientes onde vivem as pessoas do dia a dia. Por que aumenta a violência? Por que aumenta a droga? Por quê? Né? É porque o dever de casa não está sendo feito. Né? E saber, muitas vezes, ir contra a corrente. Ter coragem de enfrentar as pessoas que estão destruindo o outro, que estão destruindo os valores essenciais de uma sociedade, né, no convívio. O senhor falou em Estado laico. Estado laico não significa fazer o que se quer, sem ética, sem moral. O que se percebe através, às vezes, dos nossos representantes, eles querem dizer isso. Igreja, você não se meta. Igreja, você não se meta. Né? Que isso, gente? Né? A igreja é detentora realmente do que vem de Deus. Ela defende as coisas de Deus, mas que a sociedade também, né, tenha os olhos abertos e seja defensor das coisas de Deus. Afinal de contas, o mundo, né, da política, o dinheiro, tudo isso não vem de Deus. Deus não é um Deus providente, né? Muitas vezes os políticos acham, porque estão distribuindo dinheiro à vontade, tantos milhões para o estádio tal, tantos milhões para a represa tal, tantos milhões não sei para isso, para aquilo, para a saúde, para dizer que isso vem deles. Eles que estão. Eles não sabem que vem de Deus, porque Deus é o Deus providente, vem nas mãos de Deus, né? E que tenham mais humildade perante aquilo que vem de Deus, saber valorizar, né? E também levar em conta também as minorias, as pessoas que muitas vezes são menos vistas, que mais às vezes necessitam, né, desses projetos, às vezes megalômicos que se fazem por aí afora, em detrimento, às vezes, de pessoas assim mais pobres, mais sofredoras, que nunca têm voz, nunca têm vez para nada, que nunca vê chegar alguma coisa para eles, né? E, por isso, então, espero que a sociedade aqui seja maravilhosa, que tenha uma ética, né, independente de sua religião, e que a Igreja Católica aqui presente realmente seja uma igreja que fala, uma igreja que atrai as pessoas por si só, pelo seu testemunho a Deus, enfim, aquilo que vale por toda a eternidade. É como o senhor falou hoje, Dom Irineu, sobre o dízimo. A pregação sobre realmente o que é, que muita gente não entende. Eu sou um apologista, às vezes, quando me vêm algumas pessoas censurarem o dízimo, tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Evangélica. Eu defendo, porque a pessoa tem que entender esse significado e o porquê dele. Não é só criticar. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver que tem mais de centenas de vezes que é falada essa palavra. E ela tem que ter realmente significado, e muita gente não sabe disso. E exatamente aquilo que o senhor estava pregando hoje, essa vocação do sacerdote, da educação, saber transmitir isso. Então, quando eu fiz essa pergunta, o que a Diocese espera da Igreja Católica em Itapuá, o senhor falou, então, se o senhor me permite agora, vamos ouvir também o nosso querido Padre Joey, né? Então, meus queridos, só avisar e lembrar assim que estamos muito felizes com a visita do nosso bispo, Dom Irineu Rockscherer, aqui na nossa paróquia e também na nossa cidade. Como ele mesmo disse, é a primeira vez que um bispo vem fazer essa visita pastoral, que é uma visita de pastor, visitar as suas ovelhas, ver as necessidades. E como ele também, né, Dom Irineu é uma autoridade, então também, por isso também poder, em nome da igreja, poder zelar por aquilo que são os direitos humanos, que são inclusive promovidos e defendidos na própria Constituição. Por isso hoje tivemos uma reunião então com as nossas autoridades civis aqui de nossa cidade e dizer assim, né, Dom Irineu, que nós estamos muito felizes com a sua visita,
creio que, assim como nas outras visitas pastorais onde o Senhor fez, o Senhor sempre diz que sempre acontece uma graça, nós cremos que aqui também, não sabemos qual a graça que Deus tem preparado para a gente, mas com certeza aqui também vai acontecer uma graça. Na verdade, essa graça já aconteceu porque é a sua presença aqui. E só para dizer assim, o quanto estamos felizes com a sua visita, sempre que fomos visitar as nossas autoridades, o povo de modo geral, quando avisamos que o Senhor estaria entre nós, então a gente sentia assim, uma alegria, um certo fervor, até pelo carinho que as pessoas têm pelo Senhor. Então, para a gente talvez ir fazendo um pouco o desfecho já desse momento tão bonito para a nossa cidade e para a nossa paróquia, então a gente poderia talvez, né, Dom, perguntar assim, que mensagem que o senhor gostaria de dizer então para todo cidadão itapuense, para todos os nossos paroquianos? Eu acho que as famílias que continuem acreditando na família, né? A família é a célula da sociedade, e que os pais tenham amor, né, à constituição, à construção da família, porque ela não se faz de uma vez para sempre, mas é no dia a dia. Que os esposos se deem bem, né, que tenham tudo em comunhão entre eles, e que isso ajuda também para que os filhos, olhando para os pais, aprendam a viver. Que os filhos sejam obedientes aos pais, né, e que estejam sempre em comunhão com eles, que as famílias em massa, né, participem da vida da igreja, busquem a Deus. Nós, como igreja, apresentamos ao povo, oferecemos não só a palavra de Deus, mas os sacramentos, que são alimento, força para a caminhada em direção à casa do Pai. Porque, afinal de contas, nós rezamos no terço, na jaculatória, assim: levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. No fim da linha, o que vale, o que importa é que levemos todas as almas para o céu aqui de Itapoá. Esse é o papel da igreja, né? De todos nós que somos igreja, né? Autoridades eclesiásticas, digamos mais, todas as lideranças e todos os pais de família e todos os filhos, construir, digamos, o reino de Deus aqui nesta paróquia, para que realmente um dia todos nos possamos encontrar no céu, digamos, gozando a vida eterna. Muito obrigado. Então, agradecemos imensamente a Dom Irineu, a todos aqui, ao Padre Joey, ao nosso querido José Carlos. E lembrar, Dom Irineu, Itapoá, aqui, as nossas instalações estão à sua disposição. Fazemos questão que de futuro a gente tenha um canal com o senhor, que o senhor nos conceda esse canal, para que futuramente outros eventos aqui o senhor nos dê a honra de participar. Nós temos uma série de eventos e às vezes nós não contamos aqui com a presença das autoridades, e gostaríamos que o senhor nos abrisse esse canal, porque o que a gente vê, por sua palavra, que eu achei linda essa frase aqui: o ser humano mais fragilizado precisa muito da nossa atenção e do nosso carinho. A preocupação central da Igreja Católica deve ser justamente a de acreditar no ser humano e apoiá-los nos momentos de maior fragilidade. E o seu mote aqui, a sua frase também: a fé vence o mundo. O senhor já fez isso aqui, mas eu gostaria só mais uma coisinha saber: essa fé vence o mundo. Pois então, esse é o meu lema de bispo, né? Que não fui eu que escolhi, mas me sugeriram quando eu era seminarista. Eu pedi para a fundadora do Movimentos Focolares que me desse uma frase para me santificar na vida. E ela me deu essa, aqui é uma frase reduzida, né? Todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E em cima disso eu fiz o meu lema de bispo: a fé vence o mundo. Mas eu fui entender essa frase mais assim concretamente, né, quando fiquei bispo. Até aquele momento você pensava: por que ela me deu essa frase? Todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eu pontuava sobre a fé: tem que ter mais fé e tal, assim, sempre era por aí. Mas quando fiquei bispo, eu entendi na hora, porque como fui enviado para longe, 4.000 quilômetros de Toledo a Garanhuns, a imagem que me apareceu assim, logo na frente, foi Abraão, o pai da fé, né?
vai, né, como Deus disse para ele, você agora vai para o lugar onde eu vou te enviar. Eu te mostrarei o lugar. Então é isso. A fé é realmente você ir para o escuro sem saber o que você vai fazer e ir com alegria e prontidão. Então foi aí que eu fui entender essa frase, né, que eu vejo que cai muito bem realmente assim na história, digamos, do meu episcopado. Eu sou uma pessoa de muita fé, né? E fé, ver as coisas para frente sempre. Eu não gosto de pisar em cima do que se foi, em coisas muitas vezes negativas. Eu fico chateado mesmo quando eu vejo um padre que sempre está azedo. Que quando se faz algum projeto em comum, depois diz, tem gente que é contra, tem gente criticando, esse tipo de coisa me destrói. Porque eu gosto de pegar junto, né? E quando se pega junto, não voltar para trás. Aquilo que Jesus disse, quem põe a mão no arado e olhar para trás não é digno de mim. Então, às vezes, eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de gente ao meu lado. Eu não consigo conviver com elas. Mas de gente que gosta de olhar para frente, né, e de trabalhar sempre na esperança de colher o melhor, aí sim, aí eu vou bem, aí eu tenho perspectiva, fico feliz e não me sinto sozinho e vejo a diocese se movendo como um todo, né? Os 16 municípios, as 51 paróquias, as 468 capelas, né, que dependem, vamos dizer, diretamente como na minha liderança, digamos assim, como igreja, junto com o clero todo e, enfim, o povo de Deus, de constituir, digamos, esse povo, de acompanhar esse povo que Deus colocou em minhas mãos, que é uma população de em torno de 1.200.000 habitantes. E que o Senhor esteja convosco. Por intercessão de Maria, nossa mãe, de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.